para conversarmos sobre a habilidade 19, vamos falar um pouco sobre linguagem. E para começar, imagine o seguinte: é um dia de semana qualquer, você está com a sua família na cozinha, jantando. E depois que terminaram, como sempre fazem, vão para a sala e você liga a TV para ver aquela série, que sempre repete vários episódios, mas mesmo assim você adora. Só que imediatamente seu avô, que está passando uns dias com vocês, diz: "Ei, agora é a hora do Jornal Nacional." Você entende a indireta e a contragosto coloca no canal do jornal. Quando começa, todos percebem que William Bonner está com uma camisa do São Paulo e inicia dizendo: "E aí, negada, hoje tem final do Paulistão e não tem pra ninguém." E aí, dá pra adivinhar qual foi a reação? O que vocês comentaram? Talvez você não saiba, mas isso tudo tem a ver com linguagem. Os seres humanos são seres sociais. Isso quer dizer que esse adjetivo humano, ou seja, a humanidade presente em nós, é grande parte conseguida pelo fato de nos organizarmos em sociedade, juntos. E as atividades que desempenhamos nesse mundo são organizadas, ou seja, apresentam uma certa estrutura, justamente porque somos seres atravessados pela linguagem. É ela que dá forma, que dá organização para essas atividades. E aí, à medida que essas atividades vão ficando mais complexas, as formas vão se diferenciando. Pensa assim: um determinado médico foi chamado para dar uma palestra para crianças do 7º ano, com a função de explicar como os alunos e seus familiares deveriam agir para se prevenir da dengue, e caso soubessem de alguém que estivesse com a doença, o que precisavam fazer. Você já deve ter entendido que esse médico não poderá usar a mesma linguagem que usa quando conversa com outros médicos, certo? Muito menos se vestir da mesma forma que se vestiria para ir à praia. E também fazer os mesmos gestos e expressões que faz quando está em um estádio de futebol e seu time foi prejudicado pela arbitragem. Ou seja, a atividade que esse médico irá desenvolver requer uma linguagem específica, levando em conta o conteúdo da sua mensagem e as características do público que ouvirá sua fala. Para isso, não é só a linguagem verbal que deve estar adequada, mas também as outras linguagens, corporal, com gestos e expressões, e a do vestuário. Cuidado com a escolha da roupa que ele irá vestir. Por isso que não podemos dizer que a linguagem é só a falada ou a escrita, porque temos várias: pintura, escultura, TV, rádio, gestos, dança, teatro e tantas outras. Tudo isso é linguagem. Agora, pensa só na linguagem verbal e escrita. Para dar conta de todas as possibilidades de atividades humanas que existem, muitos modelos de textos precisaram e precisam a todo momento serem criados. Chamamos esses modelos de gêneros textuais. A capa de revista, por exemplo, é um gênero. Quando pensamos em um tema e observamos como essas capas são produzidas para abordar esse tema, fica claro que, dependendo do público e da intenção que se tem, as capas serão feitas de maneiras diferentes. Então, depois de entender essa relação da linguagem com a nossa existência, perceba que é bem mais fácil saber qual é a intenção, o público, a atividade que quer ser desenvolvida, para entender o motivo, a função que essa linguagem está desempenhando. Essa função está atrelada a todos esses fatores. Voltando para o William Bonner, agora dá para explicar o porquê da postura dele causar tanto espanto, né? Para ter um exemplo de como pensar essas intenções ligadas à linguagem, veja uma questão do Enem que o professor Noslin respondeu. Relacione as ideias vistas aqui com a teoria defendida por esse linguista russo chamado Roman Jakobson. Iremos agora fazermos uma análise de algumas questões do Enem, especificamente a questão 121 do Enem 2012. Ok? Ela contempla a habilidade 19 da área 6 de códigos de linguagem. Olha só, ela consiste em analisar a função da linguagem predominante nos textos e situações específicas de interlocução. Isso ficará mais claro na abordagem da questão seguinte. Nessa questão, a proposta do Enem é avaliar a nossa capacidade de análise de linguagem dos textos e as funções do locutor e interlocutor, com base nos vários tipos de gêneros textuais que temos em língua portuguesa. Para isso, precisamos relembrar quais são as funções da linguagem, como elas funcionam nos mais variados textos. Iniciamos nossa resolução com uma boa leitura e compreensão do texto base. Para isso, precisamos identificar o gênero e tipo de texto que temos, para daí sim partirmos a leitura das alternativas. Vamos ao texto? Desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa na sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Carneiro. Após leitura e observarmos as alternativas, teremos que nos ater a alguns pontos importantes para a resolução dessa questão. O texto e sua função social, elementos para a construção de um texto
e terminologia da teoria de Jacobson. Todo tipo de texto tem uma função social. Para que serve, como será usado e onde será usado. Isso é o que determina o gênero textual. Os elementos necessários para a construção de um texto vão depender do gênero usado. Se usarmos um bilhete, existe uma estrutura padrão para ele. Ou uma crônica também terá uma estrutura básica para essa crônica, que, por sinal, é diferente do bilhete. Já as funções da linguagem são definidas pelas intenções do locutor, são divididas em referencial, emotiva, conativa, metalinguística, fática e poética. O vocabulário também é peculiar ao estilo impresso pelos autores de cada texto, suas intenções com a obra e com a mensagem da mesma. Vamos às alternativas? Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois... Alternativa A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Nessa alternativa, ela consiste em apresentar características que definem a função metalinguística e não a função emotiva. Ou seja, a alternativa errada. Alternativa B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Aqui precisamos lembrar do conceito da função emotiva, que diz que o emissor imprime no texto as marcas de sua atitude pessoal. Emoções, avaliações, opiniões. O leitor sente no texto a presença do emissor, do enunciador. Ou seja, esta é a nossa alternativa correta. Alternativa C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Veja só, nessa alternativa ela consiste em apresentar características que definem a função conativa e não a função emotiva ou expressiva. Também está errada. Alternativa D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Vejam só, nessa alternativa ela consiste em apresentar características que definem a função referencial e não a função emotiva ou expressiva. Alternativa errada também. Alternativa E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Nessa alternativa, ela consiste em apresentar características que não definem função emotiva ou expressiva. E ainda não se pode inferir que o autor do texto quer fazer a manutenção dessa comunicação. Alternativa errada também, pessoal. Bom, gente, concluindo, a intenção do autor é fundamental para definirmos a função da linguagem de um gênero. Mas isso, no nosso caso aqui, não é o suficiente. Precisamos também compreender a terminologia dessa teoria, como, por exemplo, o que é um emissor, receptor, referente, interlocutor. Muito obrigado, gente. Valeu, um abraço.